Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 8 de setembro e vamos direto falar sobre o Diário Estoico. Já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, olhar outras playlists para ver o que mais você pode aproveitar de conteúdo por aqui. Logo teremos projetos novos, então fica de olho, se inscreva, ativa o sininho para você receber a notificação das novidades que estão chegando, ok? Hoje vamos falar sobre o seguinte: não se deixe enganar pela sorte. Ninguém é esmagado pela sorte, a menos que primeiro seja enganado por ela. Os que não são pomposos nos bons tempos não têm suas bolhas estouradas com a mudança. Contra ambas as circunstâncias, a pessoa estável mantém sua alma racional invencível, pois é precisamente nos bons tempos que elas provam sua força contra a adversidade. Sêneca. Em 41 d.C., Sêneca foi exilado de Roma para Córcega. Não sabemos exatamente por quê, mas segundo se conta, ele teve um caso com a irmã do imperador. Pouco depois, enviou uma carta à mãe para tranquilizá-la e consolá-la em seu pesar. Mas, de muitas maneiras, ele devia estar falando consigo mesmo também, repreendendo-se um pouco por essa reviravolta inesperada que estava tendo dificuldades de suportar. Ele tinha conseguido alcançar algum grau de sucesso político e social. Talvez tivesse perseguido alguns prazeres da carne. Agora, ele e sua família lidavam com as consequências, como aquelas com que todos nós temos de arcar devido aos nossos comportamentos e pelos riscos que corremos. Como ele reagiria? Como lidaria com isso? Bem, ao menos seus instintos foram os de consolar a mãe em vez de simplesmente lamentar o próprio sofrimento. Embora algumas outras cartas mostrem que Sêneca suplicou e pressionou pelo seu retorno a Roma e ao poder, um pedido finalmente atendido, ele parece ter suportado a dor e a desonra do exílio bastante bem. A filosofia que estudara durante muito tempo o havia preparado para esse tipo de adversidade e lhe dado a determinação e a paciência de que precisava para esperar que o infortúnio terminasse. Quando viu sua sorte restaurada ao retornar ao poder, a filosofia impediu que ele o desse por certo ou se tornasse dependente dele. Quando o novo imperador voltou sua ira contra Sêneca, a filosofia o encontrou pronto e preparado mais uma vez. Por 2 vezes ele foi perseguido, né, pelo imperador. Imperadores diferentes, e talvez mais do que essas 2 vezes. Mas eu queria chamar a atenção de vocês sobre uma coisa. O fato de ele ter sido exilado pelo imperador por ter tido um caso com a irmã dele, do imperador, né? Vocês acham que foi injustiça ou foi consequência do que ele escolheu fazer? Temos que levar em consideração as regras da época, tá? Não seremos anacrônicos aqui, pensando de uma forma ocidental do século XXI. Não dá, tá? Vamos pensar, tentar imaginar como era na época e por que ele foi exilado. E se ele sabia que seria exilado caso fosse pego? Bem provável que ele sabia. E talvez a sorte dele aqui tenha sido ele ainda ser exilado e não morto. Então eu fico pensando que ele se arriscou, ele sabia das consequências, no entanto, ele escolheu fazer e colheu o que ele plantou. Quantas vezes nós dizemos que a vida não é justa conosco, que a vida é dura, que isso não devia estar acontecendo com a gente, quando o que a gente está colhendo é o que a gente plantou? Será que a gente está sendo provado, uma provação do tipo, eu não fiz nada para receber isso do universo, da vida, do mundo, das pessoas? Ou será que eu estou colhendo as consequências dos meus atos anteriores? A gente tem que muito medir isso, porque eu vou dizer para vocês que a maior parte da nossa vida não é aprovação. A maior parte da nossa vida é colher consequência. E às vezes, muitas vezes, a consequência não atinge somente a nós, atinge todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, para você medir o impacto do que você vai colher, do que você está plantando, coloque um plus pelas pessoas ao seu redor que também serão atingidas pelo que você está fazendo. Às vezes é no curto prazo, às vezes é no longo prazo, mas o fato é que a conta sempre vem. Então, não dá para a gente contar com a sorte de que seremos apenas exilados e não aniquilados pelo imperador quando escolhemos fazer alguma coisa que vai contra as regras.
E não estou dizendo que todas as regras são boas, porque muitas delas não são. Mas a questão é, estou fazendo o meu melhor, estou agindo conforme a minha virtude, conforme os meus princípios, lembra que a gente falou esses dias? Ou será que eu estou agindo como o mundo me diz para agir, e aí eu nem ligo para o que eu estou fazendo? E aí eu não me dou conta do que eu vou colher ali na frente. Esse aqui, no dia de hoje, é um convite para a gente não contar com a sorte de que a vida será generosa conosco, porque ela não vai. A vida cobra e cobra preço alto, cobra bem caro. Então, não plante vento achando que a tempestade não vem, porque ela vem. E mesmo você plantando bondade, talvez você não receba isso de volta, porque não tem garantia nenhuma de que a vida será justa. Mas pelo menos você pode dormir de cabeça tranquila pelas coisas que você está fazendo. Tem a ver com as suas virtudes, com os seus princípios que estão sendo, ou que já foram, né, nutridos por você, e você tem o seu padrão, o seu norte e as coisas que você considera como certas para você, para o seu modo de vida, para o seu estilo de vida. Faz sentido, pessoal? Deixem aqui nos comentários as contribuições de vocês e nos vemos de novo amanhã no próximo vídeo. Ótimo dia para vocês e até lá. Tchau!